Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu inicio essa administração. Eu tomo o nome do Senhor por essa questão, amém? Não devemos jamais usar o nome de Jesus, nem em brincadeira, nem em medotas, nem em situações de caçoação ou de resenha. Guarde o temor do Senhor. Isso prova que você o ama. Eu quero falar aqui a grupo de pessoas de todas as feitas, de todas as camadas da sociedade, de toda dinastia, seja indígena, seja áfrico, seja branco, alemão, japonês, chinês, a quem chegar esse vídeo. Vamos orar? Vamos pedir o Espírito Santo para governar o meu corpo, que é templo dele, para que ele possa usar esse templo sagrado para abençoar suas vidas. Amém? Não vim com facção, não vim trazer nenhum debate, não perco tempo com isso, nós não perdemos tempo com isso, somos os remanescentes. Meu nome é Ramon, aqueles a quem eu já tenho entregado, que Deus manda entregar, já tem por efeito em suas vidas o resultado de crer em Jesus Cristo, de crer na palavra de Deus. Amém? Eu sou apenas um instrumento usado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você e sua casa. Seja você uma alma mulher, seja você uma alma jovem, seja você uma alma de um ancião, seja você quem for. Jesus Cristo, ele ama com amor eterno e real, e ele se importa. Eu não sei aqui no seu psicológico, na sua mente, eu não sei o que passa aqui nesse turbilhão chamado coração. Eu não sei sua situação de escassez, eu não sei a decadência que você encontra-se nela hoje, de uma pessoa que você foi lá atrás, de uma pessoa que você é aqui na frente. Eu não sei se você está em plenitude com a presença de Deus, ou eu não sei se você se encontra em meias trevas por ter perdido a presença de Deus. Mas você ainda em vida pode clamar por aquele que será o seu advogado, por aquele que tem o poder de perdoar os seus pecados. Amém? Jesus não vem em juízo, mas ele é um justo juiz. Ele atenta para a sua alma, ele atenta para o seu clamor, para te dar um novo recomeço, para poder restaurar aquilo que o pecado destruiu, aquilo pelo qual você deixou ser seduzido. Mas ele não vem em vida nessa hora te condenar ou te menosprezar. Quem perde a presença de Deus ou quem se afasta de Deus são as nossas ambições, são as nossas cobiças, as nossas más escolhas é que nos afasta da verdade. Amém? Mas eu estou aqui para dizer, para te dar esperança. Jesus Cristo, ele é puro amor. E a palavra diz que a misericórdia de Deus, ela é eterna. A compaixão de Deus dura por gerações. Não se limita ao seu orgulho, não se limita às coisas que você tem, que na maioria das vezes te estagnam, te deixa você estagnado, que não faz você evoluir. Não te dá uma porta de saída, de escape para esse relacionamento tóxico que você vive fora ou dentro de um casamento, seja um namoro, seja um casamento. Ele, somente ele, é que nos dá a verdadeira direção para a gente sair de qualquer situação, seja lá qual ela for, a partir do momento que você crê, a partir do momento que você abre o seu coração e dá uma oportunidade ao Espírito Santo de novamente trabalhar, de novamente restaurar a sua volta para o Criador. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe sua fonte de renda, que Deus abençoe e prospere a sua alma, assim como é em Jerusalém e Israel. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar falando a essa alma. Eu vou tratar você como alma, amém? Não vou tratar você como sexo, masculino e feminino. Eu quero dizer para você a alma que habita em um corpo feminino ou uma alma que habita no corpo masculino. É com você. Eu desejo de todo o meu ser que o verdadeiro Jesus Cristo, o real, não o religioso, não o Jesus de crente nem de evangélico e nem o Jesus de religião nenhuma, o verdadeiro, que não compete em religião, que não se limita a paredes de congregação, aquele que era antes de qualquer coisa existir e pela qual para ele e por ele todas as coisas foram feitas. Porque assim, se Deus Pai e o Deus Filho, com concordância com o Espírito Santo, não quisesse ter criado nada do que se fez, nada teria existido.
Nem o oxigênio, nem o pó da galáxia, nenhuma atmosfera, nenhum planeta, nenhum astro, nem limite, nem mar, nem água, nada. Tudo foi criado, arquitetado para a glória de Deus. Então, saiba que se você não tivesse o oxigênio, você não estaria mexendo nesse celular. Se você não tivesse um oxigênio para respirar, você não estaria pilotando o seu carro e nem administrando a sua casa. Se você não tivesse o oxigênio de Deus, o seu ministério não seria existente. Às vezes você tem que olhar para cima e dar uma respirada profunda e ver o real sentido da vida. Tudo você faz porque você tem pulmão, porque dentro desses pulmões você respira oxigênio. Então, é na simplicidade das coisas, é a gente atentando para as coisas que são reais, é a gente voltando o coração para Deus, é que a gente encontra o verdadeiro sentido do viver. Meus amados, eu vou ler aqui na palavra para não ficar somente em minhas palavras, porque essa é a palavra que liberta. A minha é apenas uma palavra para te dar ânimo, para te gerar esperança, mas sem pela qual nem as minhas palavras e nem palavra de nenhum ser mortal teria efeito se não fosse essa palavra, porque foi por causa dessa palavra que eu estou aqui. Foi essa palavra aqui que me libertou. Foi a palavra de Deus que me mostrou a verdade. Foi a palavra de Deus que me livrou de toda a mazela da minha vida e todo engano. Foi somente a palavra. E Ele é a palavra. Jesus Cristo, eu sou o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que se tornou um ser. Ele é a palavra. Amém? Então caminha comigo aqui na palavra de Deus para que você também possa receber o alimento da libertação. Porque daqui dessa rocha você possa tirar água. Essa é a rocha que Moisés tocou nela e ela saiu água. Esse é o verdadeiro pão da vida. O pão que te dá vida eterna. É essa palavra que tem a água viva, que flui do seu interior e jorra para a eternidade. Amém? Isso aqui não é um livro de autoajuda. Isso aqui não é uma coisa para você se encantar, achar bonito na boca de um pregador, ou você mesmo, quando você encontra na leitura da mesma, você encontra versículos que te renovam. Não há nenhum outro livro em todo esse planeta. Nenhuma partilheira de biblioteca, nenhum livro antigo, histórico, e nenhuma leitura atualizada, seja de qual intensidade for, tem vida. A única palavra que tem vida é essa. Isso aqui não é teoria de ser humano, não são pensamentos de milionários que se põem no papel. Isso não é um pensamento de um religioso que escreveu coisas maravilhosas, apoiada supostamente na palavra de Deus, que vive aí enchendo as partilheiras de livrarias religiosas cristãs evangélicas. Somente esse livro de Eli, lembra do filme de Eli? Se você assistiu o filme, você vê que um homem cego fez uma trajetória para proteger isso aqui, ó, porque lá no filme não existia mais a Bíblia. E é uma realidade, vai ser uma realidade. Em tão pouco tempo isso vai ser uma realidade. Amém? Isso será tirado de todos em todos os países. Espero não estar aqui para ver tal coisa, mas por causa desse livro pessoas morreram. Por causa desse livro, do que está escrito nesse livro, pessoas são perseguidas e mortas. Ninguém está sendo perseguido e morto em países como a China agora. No Japão estão perseguindo e matando os verdadeiros cristãos, mas é por causa dessa palavra. Não é porque ele é japonês, porque ele é inteligente, porque ele tem dinheiro, porque ele tem posse, não. Estão morrendo, sendo assassinados por causa dessa palavra. Nada mais nesse mundo matou homens e mulheres de Deus do que essa palavra. É a mesma palavra que nos leva a ter uma morte para a vida eterna. É a mesma palavra que nos ressuscita para a glória de Deus. Amém? Meus amados, Deus ele trabalha através da minha vida, através desse ministério. E eu não, de forma nenhuma, estou aqui usando a palavra de Deus para te persuadir. Isso eu deixo para as religiões de crente evangélico, porque isso eles fazem muito bem. Amém? Eles têm um poder de persuasão, eles têm um teatro, um circo de Soleia, eles têm os esquemas deles, eles têm a mente deles toda trabalhada através das ideias de Satanás para poder te roubar.
Eles são uma lady para falar da palavra de Deus. Eles inventam encontro de casal, acampamento, eles inventam os cambau a 4 para poder te encantar, para poder manipular o seu emocional. E começa tudo através de uma balinha que eles entregam na entrada, um cafezinho na recepção ali. Você começa a ser manipulado da ponta até você cair lá dentro. Depois que você caiu na rede, você não sai mais. Mas aqui não. Aqui eu tive que fazer uma escolha na minha vida um dia. Se eu for realmente seguir Jesus, então eu vou seguir ele com todo o meu ser. Não vou seguir ele pela metade. Não quero conhecer ele em parte. Porque, embora em parte eu o conheço, pelas experiências que eu tenho na minha vida, pelo meu testemunho, mas eu quero servir ele no todo. Meu nome é Ramon, datado da data de 1977, servo real do Deus vivo. Amém? E, meus amados, eu quero dizer uma coisa para você, muito sério e com muito amor. Se você não está buscando Jesus fora das congregações, então você já... a chance de você não ser salvo é muito grande. Amém? Ninguém encontrou Jesus dentro de sinagogas. As pessoas sempre encontraram Jesus no povoado, pregando, expulsando o demônio, curando as pessoas. Eu quero deixar bem claro para você, as pessoas encontram o verdadeiro Deus é fora da caixa. Amém? Hoje em dia, as congregações religiosas têm ornamentado os seus templos, as suas casas, né, que se chamam casa de Deus, para não falar outra coisa, para poder atrair. Quem enfeita mais, atrai mais multidão, porque não é só o aspecto estético de fora e de dentro desses ambientes. É as fórmulas que eles fazem para poder se persuadir. E você já com o emocional dilacerado, você que já é uma pessoa que tem as suas feridas não fechadas, você acaba se tornando vítima. E eu quero dar uma pincelada aqui, muito forte, principalmente mulher, porque eu sei que é mais machucado nesse mundo é mulher. Não estou fazendo a bajulação para a mulher, não. Eu quero que a mulher eu estou prio por ser feminino. Não tem ninguém aqui fazendo apologia para a mulher, não, tá? Aqui não tem papagaiada, não. Eu vejo como alma. Viu? Dentro dessas congregações de crente aí, as mulheres são vítimas do engano e elas passam a viver uma vida de engano. Mas eu não estou fazendo apologia para a mulher aqui, não. Mas eu estou falando porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter muito cuidado com a mulher porque ela é a parte mais frágil. Mas a sentença da condenação, tanto para a alma que habita no corpo humano, no corpo feminino, é a mesma. Com Deus não tem essa papagaiada de dia das mulheres, não. Com Deus não tem essa papagaiada dessas pombagira aí dentro de igreja de crente, fica inventando aí festa, convite para mulher, não. Não existe isso, não. Entende? É para você não gostar de mim mesmo. Quem disse que eu vim para te agradar o seu ego? Quem disse que eu estou aqui para agradar você? Eu não estou aqui para agradar você. Eu estou levando no espiritual pelo Espírito Santo que ilumina toda essa sala aqui agora. Amém? Alma. Ser feminino, alma. Vocês são vítima dessas quadrilhas, dessas direções, líderes religiosos, dessas igrejas de crente evangélico. Há quem entra no esquema, né? Esposa aí, de pastor, de pregador, pastor não, de pregador, esposa aí, né? De quem está à frente disso aí, quem faz parte da mesa do engano, essas mulheres aí vai se persuadir, enganar as outras. Tem nada disso não, viu? Não existe isso não. No mundo real espiritual não existe nada de sexo não. Você é uma alma, você está ali para servir a Deus. Você é uma alma, você está ali para evangelizar. Você teve ou não teve um encontro com Deus, então o reino de Deus vai se manifestar nas outras vidas através da sua vida. Amém? Agora é com muito amor. Como eu recebi o evangelho de Cristo, eu fui muito amado. Sou amado até hoje. Odiado, glória a Deus, por muitos. Não é pouco, não é muito. E não são por policial militar, civil, federal, Interpol, entendeu? M6, KGB, não. Eu sou odiada pelos religiosos, crente evangélico mesmo. Eles me odeiam. Eles querem, ó, Tramontina. Porque eu bato de frente. Não bato de frente com raiva, com ódio, eu bato de frente com a sabedoria de Cristo. Com a mente de Jesus Cristo. Quando eu vejo situações, eu olho, vocês estão errados. Vocês estão fazendo errado. Amém? Eu não há. Tem papa não. A verdade não tem papa na língua.
Quem anda realmente em verdade, de verdade, não tem prega na língua. Mas também não sai por aí dando linguada. Não é isso que Deus quer. A gente apenas, eu sou que nem Cristo. Eu vejo uma situação, eu vou lá e confronto com a verdade. Aceito não, sabe por quê? A salvação de uma alma é muito preciosa. Amém? Seja um mendigo de rua, seja uma prostituta, seja um executivo, seja um agente federal, seja lá quem for. É onde Deus enviar, a verdade vai ser dita. Entende? E como diz a palavra de Deus, saímos todo dia de manhã cedo correndo risco de vida, com a própria vida. Eu tenho essa consciência em mim, que todo dia eu levanto, eu não sei. Eu não vou ser morto por um carro, por uma bala perdida, por uma confusão de trânsito, ou seja lá o que for, não. Eu vou ser realmente. Eu vou aborrecer tantos enganadores que eu sei que o meu destino não será diferente de Estevão. O meu destino, Ramon, não será diferente de Paulo, de Pedro, não vai ser não. Hein? Tô andando em carro de luxo aí, minha casa tá... a casa que eu investi nela com a sua oferta é uma casa de um carro de um bairro nobre. Eu tô aí cercado de abajuladores, como essas igrejas de crente evangélico, esses falsos líderes cercados de abajuladores. Tem conexão com tudo quanto é sargento, é polícia, é isso, é aquilo. Tem cheio de facção, tem não. Tem não, nós não temos. Quando eu falo nós de todos os países. Nós que estamos em todos os países. Quando eu falo nós, somos pessoas remanescentes como nós, estamos aí. Amém? Estamos chofé do Estado, uma faxineira, diarista ali. Amém? Um militar que entra com farda dentro de um coletivo para evangelizar. Glória a Deus, aleluias. Abençoa aquele militar lá, aquele militar gordinho, Senhor. Ele sempre, quando ele pega um ônibus lá na frente, ele não entra nem pela porta do meio, não. Ele é muito abençoado. Que Deus abençoe a família daquele homem, que Deus engrandeça aquele homem de tal modo. Ele não entra como policial militar tem de entrar pela porta do meio, não. Ele entra lá pela porta da frente, ele evangeliza de lá da roleta e depois ele desce. Amém? É aquele policial delegado da Polícia Civil que anda lá no fundo do ônibus. Ele tem dinheiro, ele tem postura, posição, mas ele prefere andar lá no fundo do ônibus. É de você que eu estou falando, meu amado. Você é agente federal que é perseguido aí dentro da a Casa Dourada. Amém? Você que é um militar, que é humilhado aí nesse posto aí de polícia de trânsito. E a sua voz não é ouvida pelo seu superintendente. Sendo você um homem subordinado, muitas das vezes você não tem onde recorrer, uma ajuda, um socorro, não tem com quem desabafar. Eu quero dizer em verdade para você, porque essa é a verdade que liberta. Você que é assediada, mulher que é assediada aí pelas as cabeças aí que trabalham dentro da prefeitura, o seu chefe aí dentro da prefeitura. Você que entrou menina nova aí, quantas vezes você foi assediada? Tiraram o membro da calça em um lugar, uma sala escondida, te assediou. As mulheres que cedem, mas muitas mulheres, que hoje já são pessoas mais velhas de idade, mas entrou nas prefeituras de Betim, entrou nas prefeituras por aí da vida e foram assediadas dentro do escritório. E como é que fala? Como é que abre a boca? Eu vou muito mais além, dentro dessas congregações de crente evangélico aí. Uma vez uma amiga minha me relatou que ela estava frequentando a Igreja Batista Lagoinha e um suposto pastor lá que estava acompanhando ela lá, diz que Deus mostrou para ele que ele deveria levar ela no lugar. E ele levou ela ali, sabe, saindo aqui da região do Barreiro e pega aquela BR que vai para aquela estrada lá, da Estrada Real. Diz ela que ele entrou com o carro numa daquelas ruas de terra. E ela foi abusada lá. Pastor da Igreja Batista Lagoinha. Ela relatou isso comigo. Então eu orei por ela. Amém? E acontece muito disso em todos os lugares, em todas as igrejas acontece muito, não é pouco, não. Mas Deus, Ele é justiça e Ele é juiz. Ele vai no final dos dias. Ou no final do dia da pessoa, né? Se a pessoa morrer e não confessar esse pecado das pessoas a quem ela invadiu a vida da pessoa, para tirar da pessoa alguma coisa, ele vai dar conta. Não estou preocupado com isso. Agora, deixa eu voltar na minha linha de raciocínio aqui, em nome de Jesus.
abrindo aí que os seus olhos para a realidade do mundo espiritual. Peço carecidamente que vocês orem pela minha vida. Estou falando com crente evangélico, não. Estou deixando bem claro. Vocês não é do meio dos santos. Eu estou falando para mulheres e homens de Deus. Jovens de Deus, anciões de Deus. Olha para mim. Ora por mim. Interceda junto do Espírito Santo pela minha vida e pelo meu ministério. Amém? E se você sentir no coração de investir para me ajudar numa alimentação, para que eu possa comprar um calçado, para que eu possa ter condições de entrar em certos ambientes sem ser discriminado, o meu Pix é 998991436. 998991436. E que Deus possa soprar esse vídeo por todos os lugares. Eu vim falar do amor de Deus, da importância de você não cessar suas buscas com respeito a Jesus Cristo. Porque aqueles que pensam que já conhecem ou já encontrou Jesus, esses jamais o conheceram. Porque Jesus ele nunca mostrou a face para ninguém da minha geração e nem das gerações para trás. Porque ele disse, me conhecereis em parte, mas um dia me vereis face a face. Ramon, eu vi Jesus não. E olha que eu estou numa caminhada com ele, vivendo experiências maravilhosas com ele, através do Espírito Santo. Mas assim, face a face não vi não. A presença dele é bem notória, bem real na minha vida. A minha vida é testemunho de Cristo. Mas um dia eu verei face a face. Um dia eu estarei caminhando junto aos ribeiros de água viva junto com ele. Um dia eu vou tirar uma tarde inteira na eternidade. Tarde não, perdão. Um dia vai ter um tempo na eternidade que eu vou poder estar andando com ele, conversando com ele e a voz dele me trazendo um gozo. Mas ainda não. Ainda tem almas que têm pressa do agir de Deus sobre as suas vidas. Não esqueça de fazer a sua oferta a Deus para que Deus possa me dar condições. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero deixar uma palavra aqui, ó. Salmos 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Para sempre. Apacenta, exalta-os para sempre. É para sempre. Amém? Deus, ele me tirou dos limites das trevas. Jesus me libertou de todas as mazelas e pecados. Eu era preso, condenado. Amém? Eu poderia ter morrido lá no pecado. Mas, como diz o mensageiro que Deus enviou para me evangelizar, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse estado que você encontra agora, mendigo, andarilho, esse não é o plano. Lá atrás, muito lá atrás, um abismo de distância. Quando eu fui evangelizado, o rapaz falou, Deus mandou falar que essa vida que você está vivendo não faz parte do propósito que Deus preparou para a sua vida, Ramon. Deus tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida, ele criou você não para esse propósito. E ele ainda disse, como você foi parar aí nessa situação, eu não sei. Ele quis dizer, eu não sei nada a respeito da sua vida. E hoje, vivendo o que eu estou buscando viver hoje eu posso entender claramente que tudo o que eu passei na vida foi para amadurecimento. De outra feita, eu jamais teria encontrado Jesus Cristo. Eu encontrei Jesus Cristo pelo amadurecimento que eu vim pelo deserto caminhando. Eu sou um homem que eu tenho capacidade de carregar a verdade em mim e distribuir a quem Deus queira distribuir. Deus te ama. Você aí dentro dessa casa aí confortável, que tem a sua vida financeira abençoada, Deus te ama. Deus não faz acepção de pessoa, não. Ao mesmo tempo, você que está aí morando nessa favela, ou mora debaixo ou dorme dentro de uma caixa de papelão, esse mesmo Deus poderoso, que nos salva, que nos liberta e transforma a nossa mente, a nossa vida, também te ama. Seja lá quem você for. Creia nisso. Eu abençoo você e sua casa em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Se sentir no coração
de me abençoar. Volte um pouco a gravação e veja o número que eu passei para vocês. É uma forma de me ajudar a me fortalecer nesse canal. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.